Vocês estão felizes? Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela assim, irmão. 4 pessoas olhou, né? Olha para a pessoa do seu lado. Se for seu marido, sua esposa, é mais fácil, gente. Só olhar, fala, já é a pessoa linda. Fala assim, irmão. 4 pessoas de novo, gente. Vamos lá, fala comigo. Declara, irmão. Você está feliz? Porque Deus tem algo novo para a sua vida. Quantos creem que Deus tem algo novo para vocês esse ano? Eu tenho certeza disso, gente. Gente, antes da gente começar a palavra, eu quero fazer algo diferente aqui hoje. A gente tem 2 testemunhos aqui, eu quero chamar essas 2 pessoas para vir aqui para frente. Primeira pessoa que eu quero chamar, deixa eu ver se está aqui. Camila, está aí? Ah lá, ela sabia que era ela. Vem cá, Camila, por favor. Vamos lá, dê salva de palmas para a Camila, gente. Ô jogador, acende as luzinhas aí de cima aqui, só para eu enxergar o pessoal, que aqui eu fico cego. Essa aí mesmo, sai do lado isso, aí. E haja luz. Por favor, não é tu que vai falar? Ah, tá dando apoio moral. Vai. Não, então, me falaram hoje que eu ia falar, então eu tô aqui. Assim, não sei nem como eu começo isso, mas tudo bem, vamos por partes. Eu trabalho num lugar que é referência na minha área, né, de fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe. E a minha chefe maior, assim, ela é referência nacional na área. Então, assim, é uma pessoa muito respeitada, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa muito difícil também. E ela está quase se aposentando e escolheu algumas pessoas para transferir aquilo que ela sabe, né, e o atual cargo que ela tem, enfim. E até a gente fala muito aqui sobre transferência, né? Isso também marcou muito por conta disso. E eu fui uma das escolhidas para isso. E quando ela me escolheu, eu falei, gente, como assim? Né? Porque são pessoas do Brasil inteiro que querem isso, né? E ela virou para mim um belo dia e falou, olha, eu quero te formar porque eu quero que você seja uma instrutora também. Eu falei, tá bom, obrigada. Enfim. E aí, outra coisa, né, que isso começou a se tornar já de forma efetiva e oficial agora, em 2023, vai ser oficial. Né? Aliás, são 2 testemunhos, na verdade. Né? Então, assim, e ao mesmo tempo, ela é dona de uma clínica, né, que ela também está se aposentando, e ela também tinha uma outra sócia, que é mais ou menos, né, da mesma idade que eu, assim, a gente está na mesma época, ela também é instrutora, e ela já não tem mais tempo de ser dona, enfim, são muitas coisas. Além dos cursos, tem a clínica. Né? Então, essa outra sócia já queria, né, que se tornar sócia e falou para ela que queria me chamar para ser sócia com ela. E eu falei, não, ela não vai deixar, imagina, ela vai deixar de ser dona da clínica para eu ser sócia também. E aí ela falou, não, vou conversar com ela. Eu falei, olha, eu duvido. E aí eu aposto que ela nem vai querer me formar por conta disso. Assim, acho que vai entrar um conflito aí de interesse, enfim. Ela, não, calma, vamos lá. Eu falei, tá bom, tem mais fé do que eu. Né? Eu falei, tá. Aí ela conversou e ela falou, eu acho uma ótima ideia, vocês duas. Eu falei, nossa, então tá. Então, assim, eu trabalhava lá, agora a gente vai ser sócia. Né? E eu falei, não, só pode ser muito de Deus. Eu conversei com a Juliana, não, você tem que falar, você tem que dar o testemunho. Eu falei, tá bom. E uma coisa assim que eu me lembrei muito, assim, até porque assim, eu sou já um pouco mais tímida e essa coisa de você realmente, né, lidar com pessoas é um pouco complicado. Então, eu lembro até, queria falar aqui, porque eu lembro de um dia que a gente estava aqui fazendo uma reunião dos novos membros. E eu lembro, assim, acho que eu cheguei já na metade, e acho que é a Aline, né? E ela estava falando, acho que dando um testemunho, do quanto que, assim, ela pediu para Deus, para que Deus capacitasse, não sei o que, aquilo ali me marcou muito. Eu queria até dizer para ela isso, porque eu ouvi nesse dia, e eu falei, gente, eu tenho que pedir isso também, porque, né, a gente, às vezes, não pede, não ganha porque não pede. Então, é isso. Amém, amém. Gente, que top. Quem estava na reunião que a gente fez, a última reunião de conexão que a gente fez uma quinta-feira aqui? Quem estava? Que o Felipe contou o testemunho dele, que
E naquela semana, Deus já estava meio que organizando os 6 próximos meses dele. Sabe, eu sinto exatamente isso, sabe? Deus está fazendo algo em nossas vidas, que nós vamos começar a colher, não só para o mês, não só para o dia, mas Deus está trazendo uma unção de prosperidade para a gente. Sabe, uma unção que a gente não vai ter o suficiente para nós, mas nós vamos ter até transbordar. Sabe por quê? Porque se você tem o suficiente para você, você vai ter só para você. Mas se você tem ao ponto de transbordar, você vai ter para você e para abençoar outras vidas. Amém? Olha que coincidência, ou que Jesuicidência. A próxima pessoa que vai dar o testemunho é a Aline. Vamos lá, gente. Missão vem vir junto ou não? Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de dar esse testemunho hoje, porque eu achei até engraçado que a Ítala veio me perguntar sobre o que era o meu testemunho. E na hora eu falei que era sobre uma coisa, e depois eu pensei, não é sobre isso. Eu acho que o meu testemunho hoje tem a ver com o que a gente vai fazer em 2023, né, e o que a gente já começou a fazer, que são as declarações. E aí, se eu puder dar um título para o meu testemunho, vai ser um testemunho de declarações. Eu acho que isso tem tudo a ver com tudo que a gente constrói na nossa vida. E não é à toa que a gente está tendo a oportunidade de começar o ano com essa etapa e essa sequência de declarações. E a gente não deve menosprezar isso, porque hoje eu ouvi, né, a palavra do André e do pastor Felipe, e eu achei muito poderoso, né, quando ele falou que realmente uma palavra que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a gente não tem o direito de menosprezar o poder das nossas declarações, né? Principalmente quando a gente declara a própria palavra. E aí o meu testemunho é em relação a isso, né? Quero agradecer a Camila que mencionou aqui, realmente tem tudo a ver com a minha trajetória. Eu não sei falar de outra coisa, porque foi a única experiência que eu vivi, né? Eu vivi um testemunho sobrenatural, né, na minha vida, em todas as áreas. E se eu for contar cada detalhe, a gente vai ficar aqui até 2024, perdão. Mas, assim, resumindo, tudo que eu vivo hoje, todos os frutos da minha vida hoje, em relação aos meus filhos, em relação à minha família, em relação à minha vida financeira, profissional, são frutos de declarações. São frutos do que eu declarei, do que eu me apeguei em fé e das palavras que eu peguei e resolvi falar, não, isso precisa se cumprir na minha vida. E eu acho muito incrível que a gente vai ter também a oportunidade de ter a nossa leitura bíblica anual, né, porque a gente conseguir finalizar o ano de 2023 concluindo a leitura da Bíblia inteira é muito poderoso, porque a palavra é que dá para a gente as ferramentas para a gente declarar e viver, né, e ter a oportunidade de viver. Então, eu estava falando aqui, naquele dia que a Camila estava aqui, que uma das coisas que uma das palavras que mudou drasticamente a minha vida está em Mateus 7,7, que é aquela palavra que diz, batei e abrir-se-vos-á, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E no momento que eu tive uma maior dificuldade, maior desafio, numa vida de recém-casada, e a gente tinha muito pouca entrada, né? A gente vivia basicamente de um salário do Rafael, que era um salário bem limitado na época, e a gente não conseguia ter uma vida financeira assim, confortável, né? Minimamente confortável. Nunca faltou nada, mas a gente vivia muito enquadrado, né? A gente não conseguia fazer nada que extra. E eu gostava muito, eu queria muito poder viajar, né? Era eu queria poder viajar, mas não sobrava dinheiro no orçamento para uma viagenzinha, nem de final de semana. E o meu objetivo na época era sobrar um dinheiro para a gente poder viajar, e ir para o Outback. Mas no Outback eu juntava as moedinhas porque era R$20 a batata. Né? Assim, faz muitos anos, mas era R$20, acreditem. Mas viajar ainda era um pouco mais caro. Então, era um dos meus objetivos e eu não trabalhava na época, né? O Rafael trabalhava,
e eu passava o dia inteiro na internet, fazendo o quê? Nada. Viajando, vendo coisas, jogando buraco na internet, fazendo coisas assim totalmente aleatórias, e aquilo ia me incomodando. Falava, gente, eu passo o dia inteiro aqui, que coisa improdutiva. É claro que eu ia ler minha Bíblia, orar, mas o resto do dia eu passava ali, não fazia nada, era muito jovem. E aí eu comecei a falar, não, eu passo o dia inteiro nisso aqui está começando a ter algo aqui. Isso era, gente, 2007, faz muito tempo. Né? E aí eu comecei a falar, não, eu acho que eu gostaria de ter um negócio na internet. Eu quero trabalhar com isso. Eu passo o dia inteiro aqui, eu já passo o meu dia aqui. Eu quero passar o meu dia aqui e sendo paga por isso. Né? Então, eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, eu quero ter um negócio na internet. Eu quero ter uma ideia de ter um negócio na internet. E aí eu fui procurar na palavra onde eu pudesse buscar aquilo com mais autoridade. Né? E essa palavra de Mateus 7,7, que diz, pedi e dar-se-vos-á, eu comecei a declarar. Não, eu estou pedindo, eu quero um negócio na internet. Eu estou buscando, ficar pesquisando na internet, como que eu ia poder abrir um negócio na internet. Estou pesquisando, eu quero um negócio na internet. Sabe, eu estou batendo, a porta tem que se abrir, eu quero um negócio na internet. E assim é que surgiu, né, a gente ter hoje mais de um negócio na internet, né, que começou a ser construído há muitos anos atrás com uma palavra. E quando a gente começou, eu sei que é muito ruim, às vezes, falar... Eu não gosto de falar de valores, porque eu acho que isso é tão relativo, né? Mas eu vou falar só para ilustrar uma situação. Eu tinha um sonho na época que eu queria ter um negócio na internet, eu achava que eu queria ter uma loja de roupas multimarcas. Minha primeira ideia foi que eu queria ter uma loja de roupas multimarcas online. E aí eu comecei a pesquisar em cima daquilo. E pesquisando como que seria para ter um negócio assim, fui conversar com uma pessoa que alguém conhecia, que tinha uma loja de roupas, não era online, mas que pudesse me instruir sobre como funcionava uma loja de roupas multimarcas. Fui pesquisando, fui, né, entendendo, estudando. E aí eu comecei a ver cases de sucesso de marcas que tinham, né, que eram multimarcas na internet na época e que seriam as minhas referências. E aí as referências que eu tinha na época eram marcas que estavam super bem posicionadas já, de multimarcas, né? E já tinham vários, assim, inclusive artigos falando sobre aquelas empresas, tipo assim, eram todas iniciantes. Tinham no máximo 1 ano, mas assim, já dizendo assim, a marca tal abriu e 1 ano já fatura mais de 1 milhão. E eu, caramba, eu olhava para aqueles números e eu falava, meu Deus, a marca já abriu, está com 2 anos, já fatura R$1 milhão por ano, isso é impossível. Tem como isso? Eles tiveram aporte. Eles não tinham... Alguém injetou dinheiro aí, porque... Aí eu comecei a pesquisar como era o negócio, né? E aí eu vi que, nas minhas pesquisas, eu vi que eu precisaria de um investimento de R$200 mil para iniciar. Minimamente, porque tinha pedidos mínimos das marcas. Então, assim, era uma entrave que eu iria enfrentar. E aí aquilo, na hora, me deu... Eu falei, a gente não tem R$200 mil para a gente iniciar. Né? E aí eu meio que fiquei meio borocochô, né, com aquilo. Falei, não, então vamos mudar, porque não dá, a gente não tem esse dinheiro, vamos tentar investir em algo diferente. E aí eu comecei a pesquisar, eu já era uma consumidora de semijoia. Eu falei, não, vamos tentar esse negócio aqui de semijoia, né, para a gente ver se vai dar certo. Mas, sabe, com aquela expectativa assim, vai ser um negocinho que pode dar um dinheirinho para a gente viajar, sabe, para complementar e a gente ter um extra para poder viajar. E eu lembro, eu lembro nitidamente desse número, né, que me saltou assim, caramba, a marca tal já fatura R$1 milhão. E saiu artigo sobre aquilo, sabe? E eu não lembro em que momento da nossa trajetória, assim, só para resumir, gente, a gente foi, sabe, trabalhando, orando, declarando, aprendendo, estudando, fazendo, orando de novo, sabe? Sempre a gente contou com a ajuda do Senhor e sempre declarando a palavra, cara, isso aqui tem que se cumprir. Cada desafio que eu enfrentava,
que eu não sabia como fazer, eu buscava uma palavra na Bíblia que pudesse que pudesse ser base para eu, sabe, vencer aquilo. E eu declarava aquela palavra. E muitas palavras eu usei ao longo desses anos todos, né, de trajetória, que elas foram realmente remas para aquele momento, sabe? Que eu usei elas de fato, declarei, falei, não, se aconteceu com essa pessoa, tem que acontecer comigo. Se cumpriu ali, vai se cumprir comigo, sabe? Precisa se cumprir. E ao longo desses anos todos, a gente enfrentou vários desafios. Né? As coisas não é porque são de Deus que elas são mais fáceis. E, às vezes, a gente tem essa ilusão. Se algo é de Deus, vai dar certo. Vai dar certo, mas vai ter oposição. Né? Como o pastor André pregou, com perseguição. Né? Vamos ter 1000 vezes mais em vida com perseguição. Então, durante esse tempo todo, a gente enfrentou vários desafios. E um dos maiores desafios que a gente viveu recentemente foi a pandemia, né, em 2020, porque quando foi dada para todo mundo ficar em casa, a primeira coisa que a gente pensou, cara, as pessoas estão perdendo o emprego, estão fechando seus negócios. Por que raios uma pessoa, nesse momento, vai comprar brinco, colar, pulseira e anel? Meu produto era totalmente fútil para um momento né, de pandemia, de nível mundial. Então, inicialmente, a gente sentiu um baque assim, no nosso faturamento, na primeira semana de pandemia, assim, absurdo, né, assim, de venda cair. Eu não lembro mais ou menos a porcentagem, mas foi um baque muito assustador. E, ao mesmo tempo, a gente teve que mandar as funcionárias ficarem em casa, né? E, apesar de eu não ter como trabalhar de casa, porque a gente precisa enviar produto, então, eu deixei 2 funcionárias, de 10 funcionárias na época, eu deixei 2 trabalhando, revezando, um dia uma, um dia outra, pagando Uber para as 2 irem, morando uma em Irajá, a outra na Barra, né, para cada uma ir um dia, e eu indo todo dia para ajudar. Mas, nesse período, todo dia a gente orava de manhã. Todo dia a gente orava, Senhor, se alguém não teve o seu trabalho comprometido, se alguém não teve a sua renda comprometida, que eles encontrem a nossa loja e comprem. Senhor, se tem menos gente comprando, que as pessoas que comprem mais. Se o Senhor traz as clientes que não tiveram a sua renda afetada. Sabe, todo dia a gente declarava, todos os dias. Todos os dias. E assim, nas primeiras semanas foi um baque tremendo, mas pouco a pouco a gente foi vendo a coisa melhorar. Sabe, mas não tinha um dia que a gente não orava, juntos e declarava. Senhor, e a gente declarava a palavra. Senhor, a tua palavra diz que a árvore plantada junto às águas, as folhas não se secam, elas dão fruto fora de época. Senhor, está fora de época, a gente está vivendo uma pandemia, a gente vai dar fruto porque a tua palavra diz. Sabe? Então, todas as palavras que a gente achava, a gente declarava. Isso vai se cumprir, isso vai se cumprir, isso vai se cumprir. Então, assim, e até hoje é assim. Né? Até hoje é assim. E agora, no final do ano, assim, pela primeira vez em, nem sei quanto, em 10 anos, 9 anos, né, da nossa empresa, eu comecei a buscar o Senhor para que a gente pudesse ficar mais profissional. Eu falei assim, eu não sei, sabe, tudo, eu não sei ser profissional, porque eu não tenho técnica, eu não tenho gabarito, eu não tenho teoria, eu não tenho estudo. Sabe, eu me formei em pedagogia, eu nunca atuei. Eu não tenho, bagagem nenhuma para ser empresária, tecnicamente. Né? Tudo que eu sei veio do Senhor, orando e buscando. Então, eu falei, Senhor, eu quero aprender um pouco mais, eu quero profissionalizar. E aí, nessa oração, eu encontrei uma pessoa mencionando de um livro que falava sobre objetivos de empresa. Eu falei, vou comprar. E realmente o livro é muito tremendo, eu estou terminando de ler. Mas eu só queria deixar um detalhe que eu li no livro que me marcou assim, de uma forma.
o livro conta a história de várias empresas que usaram um método para realmente fazerem as empresas prosperarem. Esse método chama OKRs, que é um método de definição de objetivos com resultados chaves que a pessoa consegue mensurar para alcançar os objetivos. E o livro conta a história de várias empresas multinacionais, players do mercado que usaram e que tiveram muito êxito com essas técnicas. E uma das empresas é o Google, Intel, Google, várias outras empresas, IBM na época. E aí, uma das coisas que eles comentaram no livro é que essa pessoa que escreveu o livro, ela trabalhou diretamente com os CEOs do Google, né? E ele falou que uma das coisas que marcou muito ele na época das reuniões com a diretoria do Google é que o cara principal que estava acima dele falava isso quase em toda reunião com a equipe. E era como se fosse um jargão dele. E ele falava assim, a gente tem que ter um desrespeito saudável pelo impossível. Um desrespeito saudável pelo impossível. Cara, quando eu li isso, eu falei, cara, esses caras nem são crentes. Esses caras nem são crentes. E eles têm um princípio de fé, de desafiar o impossível. E que realmente eles conseguiram, né? Hoje o Google o Google é muito mais do que a gente imagina, porque o Google Buscador é um produto, é muito produto, é o Chrome, é o Gmail, é o Maps, é o Earth, sabe? É 1 milhão de produtos extremamente difíceis de serem desenvolvidos e que hoje determinam a forma como a gente vive a nossa vida. São ferramentas que todo mundo usa para tudo no dia a dia, né? E os caras chegaram onde chegaram porque eles falaram, a gente tem que ter um desrespeito saudável pelo impossível. E, às vezes, a gente, crente, a gente não consegue usar a nossa fé para desafiar o impossível. Às vezes, é uma falta de autoestima. Às vezes, é a gente achar, não, isso não é para mim. E eu queria encorajar vocês, porque tudo é para nós. Tudo é para nós. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer, gente. O Senhor é com a gente. Não tem nada, não tem nenhum impossível que a gente não seja capaz de alcançar. Sabe? Se o Senhor tiver aquilo preparado para a gente. Isso depende da nossa fé, né? A gente precisa crer, a gente precisa buscar isso. O nosso DNA espiritual é perfeito. A gente tem o Espírito Santo. Quem vai dizer que a gente não vai ser capaz de fazer algo? Quem vai dizer? Então, assim, para nós que temos o Espírito, né, se a gente não for capaz de olhar para um gigante que se levanta na nossa vida e não ter esse desrespeito pelo impossível, se a gente não for capaz disso, a gente não vai conseguir vencer as mínimas batalhas que a gente enfrenta no dia a dia, gente. Sabe? Então, assim, eu sei que é difícil porque a nossa fé ela tem limites, né? E às vezes a gente mesmo impõe os limites, tipo assim, até aqui eu posso ir. Igual a Camila falou no testemunho dela. Ah, mas ela não vai aceitar nunca. Já quer me instruir, ainda vai aceitar que eu vou ser a sócia dela? Jamais. Sabe? Olha como é que a gente impõe os nossos próprios limites. A gente acha que a gente é menor, que a gente não é capaz. E muitas vezes eu falava isso assim, cara, mas eu não sou capaz, eu não tenho estudo. Mas, assim, não é sobre ter estudo. Eu não preciso ter estudo para ser capaz. Eu tenho o Senhor e o Espírito Santo que me capacita. Eu não li nenhum livro. E hoje a nossa empresa fatura mais do que quase 90% do mercado que a gente vive, gente. Então, assim, como que iam dizer que a gente era capaz? Se nivelarem a gente em termos profissionais, administrativos, não tinha como. Mas hoje eu não me envergonho mais de dizer, eu não preciso ter toda a instrução. Eu preciso confiar no Senhor, ter o Espírito Santo, declarar a palavra, viver a palavra, não desistir,
continuar me esforçando, levantar todo dia, fazer a minha parte, falar, Senhor, qual é a minha parte nisso? Eu confio no Senhor, me diz a minha parte, o Senhor tem a parte dele é o sobrenatural. A minha parte é o natural. Então, assim, sabe, eu quero encorajar vocês para a gente aproveitar esse ano que a gente está dando início com as declarações, com a leitura bíblica, sabe? Se a gente conseguir declarar a própria palavra, gente, é espírito e é vida. Né? É vida porque se cumpre, porque a palavra é verdadeira e ela não volta vazia. Então, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de começar esse ano com esse mover de declarações. E a gente vê realmente a palavra se cumprir na nossa vida nos mínimos detalhes. Não tenham medo de buscar o Senhor para desafios do cotidiano, que às vezes a gente pensa assim, por que o Senhor ia se preocupar com isso? Isso é tão natural, sabe? E às vezes eu fico às vezes impressionada como uma coisa às vezes tão temporal importa para o Senhor porque importa para mim. Coisas pequenas que não são coisas relacionadas à eternidade, às vezes, sabe? Mas Ele se importa porque Ele é Pai. Claro que a gente tem que se importar com as coisas eternas, são as principais, mas, às vezes, coisas pequenas a gente também pode declarar a palavra e viver ela. Tudo a gente pode, né? Então, esse é um momento que eu queria aproveitar realmente e encorajar vocês e agradecer a vocês pela oportunidade de dizer que um ano, às vezes a gente subestima o tempo. Né? Há um ano a gente estava aqui inaugurando essa casa. E parece que já passou tanto tempo. Mas foi só um ano, gente. Às vezes a gente subestima o que a gente é capaz de fazer em um ano. Né? E eu creio que, assim, se vocês mantiverem o compromisso de declarar, de buscar o Senhor de todo o coração, de declarar as palavras, de não ter medo de desafiar a fé de vocês, daqui a um ano a gente vai ter grandes testemunhos aqui, no dia 1º de 2024. Amém? Cadê o seu marido? Está por aí? Chama ele lá para mim, por favor. Gente, eu quero chamar minha esposa aqui, por favor, vem cá. A gente quer deixar uma palavra para vocês para esse ano. E a gente vai cear daqui a pouco, tá? A primeira coisa, antes de eu deixar a palavra, eu queria só pegar esse bonde da linha aí e falar para vocês o quão importante a gente entender a força que nós temos no mundo físico, no natural e no mundo espiritual. Sabe, você talvez acabou o ano e você está começando um novo ano e você talvez tem grandes desafios para enfrentar no trabalho, na sua vida pessoal, sentimental, sei lá qual área que você tem sido desafiado. Mas uma coisa eu sei, durante esses 21 dias vai servir para a gente elevar as nossas expectativas e exercitarmos a nossa fé para o natural e para o espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez isso, acho que foi ano passado, ano retrasado. E, cara, eu falo para vocês que eu fui ver o quanto eu era negativo quando eu comecei a tirar essas palavras de negatividade da minha vida. Sabe, foram 21 dias que a gente pegou e falou, vamos fazer 21 dias só falando bênção, só declarando bênção, e nada de coisa ruim, nada de coisa negativa. Gente, o relógio despertava, o celular eu tocava, eu olhava o celular, puxa vida, não, daqui a pouco peraí. Puxa vida, não, glória a Deus, o celular está tocando. Alguém estava no trânsito, então, tipo, você está dirigindo um carro, vem de corte, você, caramba, sai, aleluia, glória a Deus, me perdoa, Jesus. Glória a Deus por esse cara que me cortou e quase bateu em mim. Então é muito difícil a gente controlar, sabe, principalmente vocês, cada um de nós, né, que vive nesse mundo e que lá fora a gente sabe que o sistema lá de fora é diferente daqui de dentro. Então, cara, é muito legal ser adorador aqui dentro, é muito legal amar Jesus aqui dentro, mas a grande dificuldade nossa é permanecer com essa mesma paixão lá fora, sabe, permanecer com esse mesmo amor lá fora,
adorar Jesus lá fora, mas não só com a mão levantada, bem bonitinho, cheirosinho. Não, é no dia a dia, sabe? E isso que a Aline falou é muito importante. Por quê? Porque talvez o impossível está na sua frente, você tem medo de enfrentar ele. Mas nessa noite eu quero falar para você, se Deus é com você, não tenha medo. Não tenha medo do impossível e não precisa falar, ai, é tão grande, ai, mas é tão difícil. Não, vai falar o contrário. Não, é tão pequeno. Eu tudo posso, porque Deus me deu autoridade. Sabe, eu queria motivar vocês para isso. Uma das coisas, abra sua Bíblia comigo, por favor. Vou passar aqui para a Lúcia aqui. Isaías 43. Diz assim, Isaías 43, 18. Diz assim, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Olha para a pessoa do seu lado e fala, irmão, Deus está fazendo uma coisa nova. Será que você não está percebendo, não? Deus está fazendo uma coisa nova. Esse ano Deus vai fazer uma coisa nova. Deus já começou a fazer uma coisa nova. A única pergunta que tem aqui é, quem é aquele que está percebendo o que Deus está fazendo? Sabe, eu quero te motivar, perceba, fique conectado com o Senhor. Fique conectado porque Ele já começou a fazer uma coisa nova. E aqueles que estão vendo essa coisa nova, vão viver. Quero passar aqui para a Lúcia. Eu acho muito interessante, né? A gente falou no começo do ano e vindo mais perto do final do ano sobre amar Deus sobre todas as coisas. E a segunda coisa que a gente estava falando foi venha a teu reino. E eu queria lembrar vocês, né, do versículo que fala: buscam, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos falar amém? Porque quando a gente está entrando nesse ano novo, é muito importante que Deus está em cima de tudo e está em primeiro lugar. E fazendo isso e falando, Senhor, o mais que a gente quer viver esse ano é seu reino, a gente vai ver que todos os restos das coisas vai ser acrescentados. Amém? Eu quero que vocês não preocupem sobre amanhã, mas confia para hoje, sabendo que Deus já está preparando o caminho para todos vocês. Talvez não será o caminho que vocês planejou. Eu imagino que a Aline, quando ela estava buscando na internet, procurando, ela nem imaginou que ela ia estar vivendo o que ela está vivendo hoje com a empresa que ela está vivendo hoje. Não foi que ela tinha imaginado no começo, mas foi que Deus tinha guiado para eles para viver para o reino de Deus. Amém? Então, talvez vocês estão com seus planos, mas eu quero encorajar vocês de abrir suas mãos dos seus planos e falar: Senhor, a gente nesse começo do ano, a gente quer entregar todas as coisas nas suas mãos, confiando, Senhor, que você vai usar todos o nosso tempo, todos os nossos dons, tudo que a gente tem para a sua glória. Eu sei também, se vocês iam falar para a gente, Lúcia e André, vocês vão morar em Botafogo. A gente estava morando em Recreio faz só um pouquinho mais de um ano. A gente nem acreditava em vocês se vocês for falar isso. Mas a chave é de que Deus fica pertinho de nós e a gente consegue realmente enxergar que Ele está falando para nós. Porque a gente quer ser esse povo que não vai
construir nossa casa em coisas que vai derrubar ou ser abalado, mas nosso desafio é construir nossa casa em cima da rocha. E a gente está falando, né, do plano bíblico e tudo. Construir nossa casa na rocha é de andar em palavra e com o Espírito Santo. Com essas duas ferramentas, como a gente falou, se Deus está conosco, quem vai vir contra a gente? Porque a gente tem tudo que a gente precisa. Não, mas é muito importante nós entendermos isso, sabe? Que Deus, Ele venha te guiar esse ano para você andar naquilo que Ele tem para você. Que você não venha andar nos seus desejos, nos seus planos. Que nós não venhamos andar assim, mas que nós venhamos andar nos planos e nos desejos de Deus. Amém? Gente, eu acho que você quer falar mais uma coisa? Não, é exatamente isso. Eu só queria exatamente isso mesmo. E que Jesus, né, falou, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. A gente não pode ser enganado que a gente tem alto poder de fazer tudo, porque na verdade a gente só pode fazer o que a gente vê o Pai fazendo. Nossa chave desse ano, gente, é de agarrar no Pai e falar assim: o que você está fazendo, o que você está movendo, o que você está impactando em nós para fazer. E só quando a gente vê você fazendo, a gente vai andar e ser guiado por você. Posso mais um versículo? Faz tempo que eu estou aqui, né, gente? E muitas vezes esses caminhos não são coisas que a gente até quer andar algumas vezes, mas Deus está gerando em nós uma maturidade maior. Então não seja desanimado se você sente: nossa, estou enfrentando uma coisa difícil, estou enfrentando desafios grandes, porque talvez mesmo Deus quer usar isso para exercer sua fé, para mostrar para você que não tem nada impossível para Ele, e que juntos vocês vão realmente fazer uma marca na terra, que ninguém pode falar: ah, só em sua força. Eles vão olhar e falar: nossa, alguém está junto com eles. É só o Senhor que possa estar fazendo essa coisa, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue sem Ele movendo em nossas vidas. Então a gente tem que realmente confiar em Ele muito esse ano. Então, mais dependência, mais confiança. E algumas vezes a gente fala: mas por que nós, Senhor? Porque eu não sou uma pessoa especial, não sou uma pessoa perfeita, eu não entendo também. Mas Deus escolheu vocês. Isso é uma verdade. Vocês estão aqui nesse lugar porque Deus tem um plano muito específico e um propósito muito forte para vocês. A gente pode ir como pretendendo, né, tipo, ignorando isso, rejeitando isso, mas a verdade permanece. Ele tem propósitos para vocês cumprir nessa terra. Então seja de bom ânimo. A gente está junto nisso. Não vai ser fácil, mas Deus está com a gente.